Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar para vocês a história de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era sanitarista. Era uma vez um país muito rico e belo, mas ao qual todos tinham muito medo de ir. Sabem vocês que país é esse? Vocês o conhecem muito, o nosso Brasil. E sabem por que os homens de outras terras tinham medo de vir ao Brasil? Por causa das doenças e, sobretudo, por causa da febre amarela. E ao Rio de Janeiro é um suicídio, diziam os estrangeiros. Não só os estrangeiros, também os brasileiros do interior, até os mais corajosos, tinham receio de ir à ex-capital do país, porque boa parte dos que iam não voltavam, ficavam enterrados lá. Para vocês calcularem o que era a nossa ex-capital, basta lembrar que um navio de guerra italiano, o Lombardia, aportou em nossas costas com 340 pessoas e saiu com 106. Também, quando os nossos iam a qualquer país estrangeiro, não podiam aportar sem rigorosa e demorada quarentena. Eram obrigados a esperar muito tempo, isolados, sem contato com a terra, até que as autoridades o examinassem bem para verificar se não trazia casos de febre. Um dia, um certo médico contava a seus filhos todas essas desgraças e acabava dizendo: é uma vergonha para nós, mas que fazer? Todos trabalharam para combater essa doença, mas não se acertou ainda com remédio. Pobre Brasil! Um dos seus filhos foram para o seu quarto e disse: vou acabar com essa doença que estão acabando com o Brasil. Vou estudar bastante. Você, febre amarela. Você, peste bubônica. Você, varíola. Você, impaludismo. Onde ver o que vale o estudo. E eu ficar homem e acabar com vocês. Juro que hei afastá-los de minha pátria. Esse menino chamava-se Oswaldo Cruz. Pense vocês que aquele juramento era uma brincadeira de criança? Pois não, pense assim. Crianças também têm palavra, e Oswaldo Cruz sempre a teve. Terminou o curso secundário, entrou na faculdade de medicina, procurou especializar-se no estudo dos micróbios e, logo que pôde, partiu para Paris. Em Paris, em vez de passear, aperfeiçoou-se no Instituto Pasteur, salientando-se de tal modo pelo seu esforço e pela inteligência, adquirindo um excelente nome entre os técnicos. Depois de aprender tudo que queria, voltou ao Brasil para cumprir a sua promessa. Oswaldo Cruz chegou ao Brasil, mas ninguém lhe deu importância. Era modesto, discreto, despretensioso, escondia os seus imensos merecimentos. Continuou a exercer sua profissão, estudando sempre. Quando surgiu em Santos uma epidemia de peste bubônica, o remédio para a peste era um certo soro e não havia no Brasil quem o fabricasse. Quem fez nosso governo pediu ao Instituto Pasteur de Paris que nos enviasse técnicos para fabricar o soro, porque a epidemia se alastrava medonhamente. O diretor do instituto disse: grande sábio, respondeu logo. Vocês têm aí Oswaldo Cruz, que sabe tão bem como nós fazer essas coisas. Aproveita esse moço. Não tem no meu instituto ninguém mais capaz do que ele. Então o governo chamou Oswaldo Cruz, que venceu a peste fazendo soro. Dentro em pouco, nosso governo confiou-lhe a direção de um instituto, que veio a ser o nosso Manguinhos. Oswaldo Cruz reuniu em Manguinhos alguns brasileiros inteligentes e trabalhadores e começou a prepará-los para acabar com outras doenças de uma vez. Um belo dia, Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil. Assim que foi eleito, escolheu um grupo de brasileiros trabalhadores incapazes, entre outros problemas, resolveu fazer o saneamento do Rio de Janeiro. Faltava um médico que se incumbisse da parte sanitária. Procurou que procurou e acabou por achar Oswaldo Cruz e confiando-lhe a grande tarefa.
Presidente, disse Oswaldo Cruz, a luta vai ser tremenda. Teremos de contratar os médicos, os negociantes, os ignorantes, os malévolos, os comodistas e os seus inimigos públicos. Não perderão a oportunidade para agredi-lo. Não faz mal, doutor Oswaldo Cruz, disse-lhe o presidente. O seu plano meta a cara e não olhe para as consequências. Para isso é que foi feito o governo. Oswaldo Cruz estava convencido de que a transmissão da febre amarela era feita por mosquitos e tratou de acabar com eles. Sabia que a peste bubônica era transmitida pelos ratos e tratou de extingui-los. Criou um verbo novo da nossa língua, desratizar. A campanha que se levantou contra ele foi violentíssima. Injuriaram, ridicularizaram, insultaram de todos os modos. Chegou a provocar uma revolução em que ocorreu sangue, porque conseguiu uma lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Dentro em pouco, porém, vencia. O Brasil libertara-se para sempre da febre amarela. Vira reduzido extraordinariamente o implaudismo do Rio de Janeiro. Passava a viver sem o terror da varíola e da peste bubônica. Oswaldo Cruz cumpriu seu juramento de criança. Pois bem, estando nos Estados Unidos e indo visitar o presidente da República, em companhia de nosso embaixador Joaquim Nabuco, o presidente Theodore Roosevelt revelou-lhes o receio de que a esquadra norte-americana, em viagem para o país, aportasse em pleno verão no Rio de Janeiro. Pode ficar descansado, presidente. Garanto que os seus marinheiros não apanharão febre no Brasil. O presidente confiou naquele jovem e forte. A esquadra veio ao Brasil com 18 mil homens e não ocorreu um único caso de febre. Por causa dessa bela vida que tanto bem trouxe ao nosso país e de tantos males o poupou, nós podemos hoje contar uma bela história. Era uma vez um país muito belo e rico, ao qual todos tinham medo de ir, por causa de sua doença mortífera, mas um bom menino que veio a ser um homem bom, lutou de tal maneira que hoje os povos o procuram sem medo daquelas doenças. Esse texto foi extraído, tem como fonte, né, as mais belas histórias. Estava na página 132, 138 e 137. Espero que tenham gostado da história. Até a nossa próxima historinha.